Pronto. Então é o seguinte, se vocês olharem lá no Moodle, eu coloquei uma tarefinha para vocês. Deixa eu carregar aqui, eu vou mostrar como é que vocês vão acessar ela. Vou dar um pouquinho, só para eu me localizar melhor. Então, quando vocês entram na disciplina, vocês vão perceber algumas coisas. A primeira coisa foi que eu puxei o ciclo 2 para cima só para ficar mais prático para vocês, mas o ciclo 1 todo está aqui embaixo, certo? Só fiz isso mesmo por questão de praticidade. Vocês vão ver essa atividade extra 4, né? Para quem ficou com dúvida como vai funcionar esses pontos extras que eu estou jogando aqui, tranquilo, Lincoln. Mas a questão 4, é 4? Questão 5, ela ainda pode ser usada, viu? Porque a gente não resolveu na aula passada, então ainda está no jogo nessa. Então, deixa eu ver aqui. Nesse ciclo 2, as listas extras, que vocês fizeram algumas na unidade passada, eu comentei que iam ficar para essas atividades de questionário que está relacionada à frequência, e a nota da prova 1. Mas eu disse que os pontos extras vinham para cá, e eu adiciono o seguinte, que eles são cumulativos, ou seja, se você chegar a 10 pontos nessa primeira nota, aí eu jogo os pontos extras para as notas seguintes, tá certo? Então, é uma maneira de vocês não perderem trabalho, vamos dizer assim, né? Então, mas ele vai enchendo à medida que vai passando as unidades. Fica melhor para eu organizar, tá ok? Vocês entenderam isso? Segunda coisa é a atividade. Então, tem uma atividade extra que vocês vão ter o dia inteiro hoje para resolver, mas eu queria que a gente começasse a conversar sobre essa atividade hoje. Como é que vocês fazem para acessar? Você vem em biblioteca da disciplina, lá na pastinha do ciclo 2 vai ter álgebra linear, atividade 4. É isso daqui? Pronto. Você clica nela, baixa e vai dar esse documento aqui, certo? São 5 questõezinhas relativamente simples e eu quero que vocês resolvam, certo? Então, para começar, a gente aquecer um pouquinho, eu vou deixar vocês ir tentando essa questão 1. Nessa questão 1, você tem alguns itens, né? Deixa eu anotar a questão 1. Você tem alguns itens, e o objetivo aqui é mostrar que todas essas transformações, elas não são lineares. E para fazer isso, você vai precisar de alguma das definições, tá certo? Vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem e daqui a pouco a gente começa a conversar sobre elas. Se quiserem ir olhando as outras questões, fiquem à vontade. Certo? Eu estou dando 2 décimos para quem resolver 2 décimos além, né, para quem resolver o item A e o item B, que é da questão 4, ou o item A ou o item B da questão 5. Na realidade, do item B da questão 5. Tentem responder aí. E as outras, professor? As outras eu já dei na aula anterior. Então, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Por que o item A não é uma transformação linear? Ops, exatamente, Rondinelli.
Olha, quando você vai olhar uma transformação linear, existem duas maneiras, né, importantes, três na realidade. A primeira é verificar se t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Quando você vai resolver essa questão aqui, você percebe que essa propriedade dá para resolver o problema. Dá um pouquinho de trabalho. Digo, trabalho assim, você vai precisar escrever umas 2 linhas. A outra coisa é mostrar que t de alfa u é igual a alfa t de u. Também você consegue usar essa justificativa para ver que ela não é uma transformação linear. Mas o caminho mais simples para você resolver foi essa estratégia que o Rondinelli sugeriu. Você verifica se 0, 0, você verifica se o t de 0, 0 é igual ao vetor nulo, né? Ou seja, é igual a 0, 0, 0 nesse caso. E você, ao fazer isso, você percebe que não, né? Quando você aplica t de 0, 0, aqui você vai dar 0 mais 2 vezes 0, 5 e 3 vezes 0, né? Ora, quando você faz isso, você vai ter 0, 5 e 0, que é diferente do vetor nulo. Quando isso acontece, automaticamente você chega à conclusão que isso não é uma transformação linear, certo? Ok. E o item B? O item B ele é mais interessante, mais, vamos dizer assim, mais desafiador, porque ele vai precisar de matriz, né? Deixa eu pegar ele aqui. Questão 1, item B. Esse aqui é o item A. Deixa eu jogar aqui o item B. Porque o item B não é uma transformação linear. Olha, eu sou consciente que a maioria das pessoas elas têm dificuldade quando a gente envolve matrizes, né? Quando a gente envolve matrizes. O legal de uma transformação linear é porque ela permite você transitar de um espaço para outro. Deixa eu mostrar uma situação em que uma matriz poderia ser vista como uma transformação, ou você poderia usar uma transformação linear com matrizes. A matriz 2 por 2, indo para os números reais, na condição ou definida de tal maneira que t de A, sendo A uma matriz, é igual a, sei lá, as coordenadas. Deixa eu colocar ela como uma matriz. T de A, B, C, D é igual a mais B mais C mais D. Se você tivesse uma situação como essa, ou sei lá, 2A, 3B, menos C, 4D, por exemplo, já que são ilustrações, né? Nessa situação, você conseguiria perceber que isso é uma transformação linear. Mas, nos demais, nesse caso aqui, do determinante, ele não vai ser. E por que ele não vai ser uma transformação linear? Novamente, você pode usar as três coisas, né? Usar as definições, que são essas duas. T de uma matriz A mais uma matriz B, ela tem que ser igual a T de A mais T de B. Opa, acabei escrevendo muito. Tem que ser T de A mais T de B. E a segunda condição é T de alfa A tem que ser igual a alfa T de B. Né? Esse primeiro caso, ele dá um pouquinho mais de trabalho, então eu não vou usar ele para resolver esse probleminha. Eu quero pegar esse outro aqui, essa segunda situação.
Ah, pronto, aí tem essas duas, e tem a terceira que é t de zero. Você pega a matriz nula, no caso, você está pegando a matriz 2 por 2, 0, 0, 0, 0. Mas quando você faz o determinante dessa daqui, determinante de 0, 0, 0, 0, você vai ver que vai dar igual a zero, né? Então, essa daqui é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir que a transformação é linear. Não é suficiente isso. Então, se isso daqui desse diferente de zero, você concluía na hora que isso não é uma transformação linear. Só que esse não é o caso, né? Então, você não pode usar essa propriedade aqui. Aí eu pergunto, por que o determinante ele não é igual a zero? Ou melhor, porque o determinante não é uma transformação linear. Tentem usar essa segunda condição aí, vejam. Opa, acabei apertando onde não devia. Use essa segunda condição e vejam aí. A minha sugestão é você pega uma matriz genérica e faça alfa vezes A, B, C e D. Tentem aí aplicar a definição. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem vai ser alfa vezes 1, 2, 3, 4, por exemplo? Quem vai ser esse produto aqui? Estou usando o número. Quem vai ser esse produto? Alfa, mais 2 alfa, mais, mais 3 alfa, mais 4 alfa. Ou não? Calma. Não, estou só querendo saber a multiplicação de um número por uma matriz. Você lembra como é que faz? Não tô lembrado. Esse alfa ele multiplica todas as coordenadas, certo? Então fica assim, olha, 1 vezes alfa, 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa, certo? Entendeu aí? Pronto. O João Carlos respondeu aí. Ok. Então, quem é que vai ficar, como é que vai ficar esse t de alfa vezes o vetor? Você faz isso, encontra uma matriz nesse estilo aí, aplica o determinante, tenta evidenciar o alfa e volta para a definição. Então, o processo vai ser bem parecido com esse daí, e vocês vão ver o que vai acontecer. Se a pergunta é, será que vai sair só o alfa? Será que sai outra coisa ou será que não sai nada? Só mais uma dica, ou melhor, uma pergunta para vocês. Quem é o determinante de A, B, C, D? Quem é esse determinante? Exato. AD menos BC, né? Então, olha, junta essa informação, junte essa daqui, evidencie o alfa que você consegue resolver esse caso.
Cuidado, Gabriel, aqui o determinante de A é igual a isso daí, certo? Pronto, olha, Rondinelli deu a resposta aí. O problema é esse alfa ao quadrado, né? Deixa eu resolver ela. Vocês estão encucando a cabeça? Vamos lá, olha. Esse alfa vai entrar em cada uma das coordenadas como eu tinha sugerido, né? Então, vamos colocar ele aí. Então, você vai ter T de alfa A, alfa B, alfa C e alfa D. Pronto. Eu sei que essa transformação, que a questão diz, é igual ao determinante da matriz, né? Então, vai ser o determinante de alfa A, alfa B, alfa C e alfa D. Quem vai ser isso? Quando eu fizer o determinante, né, que eu multiplico esse por esse, deixa eu botar aqui de outra cor. Vai ficar assim, esse vezes esse vezes esse cruzado, já ficou feio aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui. Pronto. Vou mudar a espessura da caneta. Ok. Então, olha, esse vezes esse e esse vezes esse outro aqui, né? Então, quando você fizer isso daí, você vai ter alfa A vezes alfa D menos alfa B vezes alfa C. Então, olha, percebam que tem alfa e alfa, né? Então, vai ser alfa ao quadrado vezes AD menos alfa ao quadrado BC. Eu posso evidenciar o alfa ao quadrado, então eu tenho um alfa ao quadrado vezes AD menos BC. E nesse caso, eu vou ter o que mais? Eu sei que isso aqui vai ser a transformação linear, né? Isso aqui vai ser alfa ao quadrado vezes o determinante da matriz A, B, C, D. E mais do que isso, eu tenho que... Isso vai ser alfa ao quadrado vezes a transformação de A, B, C, D. Pronto. Então, vocês percebam que o resultado ele foi diferente de alfa, vamos dizer assim, T de A, né? Ou alfa vezes T, sendo isso aqui a matriz, né? Então, ele é diferente por quê? Porque esse coeficiente foi ao quadrado. Ele não deveria ser ao quadrado. Vocês estão entendendo? Conseguiram acompanhar a ideia aí? Ok. Então, como essa regra ela não foi cumprida, não é uma transformação linear. Logo, não é uma transformação linear. Ok? Vamos para uma outra questão. A questão 1, o C. Vamos ver aqui. Essa C é bem facinha de resolver, né? Deixa eu pegar esse pedaço aqui, só para aproveitar também. Questão C. Por que essa questão não é uma transformação linear? Olha, tem várias maneiras de você resolver isso. Se você for perceber, nenhuma das regras elas são aceitas, né? Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. Quem é T de zero? Pronto. Morreu Maria Preá. Igual. Certo? Isso aqui é diferente de zero, né? Deveria ser o vetor nulo. Ou, deixa eu mostrar outra maneira. Imagine que você tenha T de x mais y. Quem vai ser T de x mais y? É 2
x mais y. Por definição, isso é 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, que é diferente de 2 elevado a x mais 2 elevado a y. Aqui outra justificativa, né? Você pode justificar dessas duas maneiras, que é suficiente. Entenderam aí? Opa, João. Qual o porquê mesmo dessa diferença? Não entendi a pergunta. Ah, sim, calma aí. A definição, ela diz o seguinte, olha. Primeira coisa, a transformação linear do vetor nulo, a imagem do vetor nulo tem que ser o vetor nulo, no outro espaço, né? Por exemplo, se você tiver uma transformação de R2 no R3, por exemplo. Então, T de 0, 0 tem que resultar no vetor nulo do R3. A imagem tem que ser 0. Ok. Segunda coisa, T de x mais y, ou T de u mais v, tem que ser igual a T de u mais T de v. Essa é a definição aqui. Ela é importante, porque nesse primeiro caso ela é uma condição necessária, mas não é suficiente. Vão existir transformações lineares que dão 0, 0 e nem por isso são... Ou melhor, vão existir transformações que dão 0, 0 e nem por isso são lineares. E a terceira é a seguinte, a importante também. Essas duas são as fundamentais, né? T de alfa x ou alfa u é igual a alfa t de u. Se uma dessas três regras quebrar, automaticamente você conclui que não é uma transformação linear. Mas nesse caso particular, a regra foi o seguinte, olha. Você tem que t Professor, de x é igual a 2 elevado a x, não é isso? Então, o t de x mais y, onde tiver x aqui, você vai substituir por x mais y, né? Que é 2 elevado a x mais y. Por definição, propriedades lá de potenciação, isso é a mesma coisa de 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, né? Conserva a base, somos expoentes. Pronto. Uma multiplicação é diferente de uma soma, né? 2 elevado a x vezes 2 elevado a y é diferente de 2 elevado a x mais 2 elevado a y. Deveria ter acontecido isso. Por quê? Porque se tivesse acontecido isso, você teria t de x mais t de y, né? Então, como não aconteceu, na realidade o resultado que deu foi o seguinte. O resultado que você teve aqui foi t de x vezes o t de y, não é? Tá entendendo aí? Alguém ia falar? Pode falar agora. sim, era isso que eu estava em dúvida. Pronto, então ficou claro, né? E, sim, e no caso da transformação linear, tipo, vai dar 0, 0, 0, mas ela não é, ela, no caso, ela não seria transformação linear. Aí, tipo, a gente ia ficar em dúvida. Aí, no caso, a gente teria que fazer as duas. Pronto, olha, é o seguinte, se furar uma dessas três, Ah, automaticamente não é uma transformação linear. A única coisa que você tem que ficar atento é o seguinte, se na primeira der certo, não implica dizer que é uma transformação linear, entendeu? Porque a uhum, primeira talvez seja mais fácil de você visualizar. Veja, por exemplo, nessa questão anterior, né? Se você tiver uma matriz nula, ao calcular o determinante de uma matriz nula, você tem zero. Mas nem por isso essa transformação ela foi linear, certo? Ou nesse caso aqui, olha, ela sai, olha como sai fácil. Se você aplica 0, 0, você vê que o resultado ele é diferente do vetor nulo.
O fato dele ser diferente do vetor nulo implica obrigatoriamente que isso não é uma transformação linear. Mas o fato de dar o vetor nulo não quer dizer que seja o vetor linear, que seja uma transformação linear. Ou seja, é o que a gente chama de uma condição necessária. Se isso não acontecer, então não é uma transformação linear. Mas não é uma condição suficiente. Por quê? Porque isso acontecendo não quer dizer obrigatoriamente que é uma transformação linear. Pode ser um indício. Certo? Ficou claro? Sim. Ficou pronto. Ok. Questão 1D. Nessa questão 1D, a resposta ela sai também bem rapidinho. Deixa eu ver. É ela que sai rapidinho? Não, ela é um pouquinho mais elaborada, na realidade. Alguém tem algum palpite de como a gente pode fazer ela? Porque, olha, deixa eu só dar as pistas, né? Se eu fizer assim, F... Deixa eu só apagar esse lado aqui. Ele vai fazer travar. Pronto, fez travar o slide. Deixe só um instante, daqui a pouco ele destrava. Tenho fé em Deus que isso vai destravar. Deixa eu ver, eu acho que aqui no Meet tem uma possibilidade de fazer de digitar. Aqui é um quadro jump. Se eu não me engano, dá certo fazer isso aqui. Isso é um espaço, eu acho que todo mundo consegue editar, né? Hum, agora travou tudo. Meu computador, ele vai fazer 11 anos agora. Aí por isso que às vezes ele tem esses negocinhos. Mas deixa eu ver aqui qual é a expressão. F de x, y, z. Opa, que é ruim também, né? F de x, y e z sendo igual a quem? Igual a módulo de x y mais z. Ok. Por enquanto dá para a gente fazer usando ele. Porque isso não é uma transformação linear. Vamos lá, olha. Se você usar o vetor nulo aí, nesse caso, vou ver a primeira coisa. F de 0, 0, 0. Vocês estão vendo minha tela? Vocês conseguem ver? Ok. Não é tão bom quanto o PowerPoint, mas pelo menos não está travado. Deixa eu travar ele de vez aqui para ver se ele funciona. Se ele reinicia, pelo menos. Então, olha. F de 0, 0, 0 vai dar quem? Vai dar módulo de 0. Módulo de 0 é 0. 0 mais 0, que dá 0. Ok. Então, você teve o seguinte. Você teve que a transformação linear do zero, o domínio deu zero na imagem.
Então, olha que interessante. Isso não é uma transformação linear, mas esse caso aqui funcionou. Por isso que a gente diz que essa condição ela não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. Por quê? Pode acontecer isso e mesmo assim a transformação ela não venha a ser linear. Aí, olha, deixa eu mostrar um exemplo de que isso não vai acontecer. Se eu tiver... Eu vou demonstrar diferente do que eu fiz na aula passada. Imagina aqui que você tenha o 1. Eu vou demonstrar de duas maneiras. Deixa eu ver se voltou aqui. Ah, meu Deus, ainda está indo. O 1 sendo o vetor x1, y1 e z1. E o vetor U2, ele é o vetor x2, y2 e z2. Né? Agora foi. Ele só não atualizou a questão, né? Ele não pegou o dele. Tudo bem. Questão. Item D. Então, vamos lá aqui. Só pegar o item. Vocês conhecem esses recursos do PowerPoint? Tem um bocado de coisa legal nele. Principalmente nessa versão 365. Inclusive, uma coisa bem útil, né? Deixa eu mostrar a vocês. Eu acho que tem outras versões. Essa parte de cor, ele tem definir transparente. Quando você define transparente, olha o que acontece. Ele fica os slides de vocês ficam bem interessante. Ou, porque aqui, olha, aqui ela não está definida como transparente. Então, se eu mexer aqui, ele faz o texto desaparecer, né? Então, é um recurso legal. Pronto. Certo. Eu só uso essa versão aqui porque eu ganhei do IFRN, né? Eles dão Office a todos os alunos de lá. Office 365. Então, vamos lá. Mas eu acho que 2016 também faz algo do tipo. Então, como eu estava tentando falar, imagine, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, olha como é a velocidade, né? Vou chamar o 1 de x1, y1, z1 e o 2 de x2, y2 e z2. Eu estou resolvendo de uma maneira diferente que eu resolvi na aula anterior. Eu quero saber quem é f de u1 mais u2. Quando eu fizer essa expressão aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter f de... o primeiro vetor é x1, y1, z1, mais x2, y2, z2. Então, você vai ter o seguinte, f de x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Até aí vocês estão entendendo o que eu estou fazendo ou já bugou de vez? Ok. Agora eu vou só jogar na fórmula, né? Nessa fórmula aqui. Então, você vai ter a primeira coordenada, que é o módulo de x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, mais z1 mais z2. Ok. Deixa eu só perguntar uma coisa a vocês. Isso vem lá de cálculo, de geometria analítica, a gente já viu mais ou menos aqui também. Eu consigo abrir esse bicho em dois pedaços, ou seja, eu consigo dizer que isso daqui é igual a
módulo de x1, y1 mais e1 mais módulo de x2, y2 mais e2. Eu posso dizer isso? Sim, não e por que não? Eu já tenho a resposta, né? Sim, não e por que não? Porque eu não posso fazer isso. Porque eu não posso abrir em dois pedaços. Módulo. Exato. O módulo, olha, o módulo de x1 mais x2, alguém lembra o que é? Qual é a relação que ele tem em termos dessa expressão aqui? Alguém lembra? Tem até um nomezinho pomposo para ele. Desigualdade triangular. Lembram disso, mais ou menos? Não. O módulo da soma, ele sempre é menor ou igual à soma dos módulos. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O nome disso é desigualdade triangular. Já volto na questão. Mas é uma coisa que a gente... Foi uma das proposições que a gente viu lá em norma. Mas deixa eu tentar mostrar isso com números. Módulo de x mais y sempre é menor ou igual ao módulo de x mais módulo de y. Imagina o seguinte, sério? Nunca viu desigualdade? Por favor. Ô, menino, não diga isso, não. Por favor. Olha, é o seguinte, deixa eu dar exemplo com o número que isso ajuda. Imagine que x é igual a 2 e y é igual a 3, certo? Então, o módulo de 2 mais 3 é menor ou igual que o módulo de 2 mais o módulo de 3. O módulo de 2 mais 3 é quanto? É 5, né? Módulo de 5, que vai ser 5 positivo. É menor ou igual que o módulo de 2, é 2 positivo, mais módulo de 3, que é igual a 3. Ou seja, 5 é menor ou igual a 5. Essa expressão é logicamente verdadeira. Essa expressão é logicamente verdadeira, sim ou não? Sim. 5 é menor ou igual a 5? Sim. 5 é igual a 5, né? Ok, mas se eu fizer assim, olha. X igual a menos 2, y igual a 3. Olha o que vai acontecer. Módulo de menos 2 mais 3 é menor ou igual que o módulo de menos 2 mais o módulo de 3. Quanto é menos 2 mais 3? 1. Então, 1 é menor ou igual que o módulo de 2 é 2, mais módulo de 3 é 3. Então, 1 é menor ou igual que 5. Está vendo por que é necessário você ter esse igual? Porque se os vetores ou valores tiverem sinais contrários, então pode dar problema, né? É o que a gente chama de desigualdade triangular, certo? Então, você nunca pode dizer que o módulo de x mais y é igual ao módulo de x mais o módulo de y, sem saber quais são os valores de x ou de y, porque dependendo dos valores, os resultados podem ser distintos, certo? Então, voltando para a questão, você não pode afirmar isso por esse motivo. Mas deixa eu trazer um motivo talvez mais visível, uma coisa que você já talvez tenha mais domínio. Eu vou aqui e faço o seguinte. Se eu tiver por exemplo, o U igual a X, Y e Z, né? Então, F de alfa U vai ser igual a F de alfa X, alfa Y e alfa Z, né? Isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao módulo de alfa X, alfa Y mais alfa Z. Ao tentar evidenciar esses Zs, esses alfas, olha o que vai acontecer. Provavelmente vocês não devem lembrar, mas o módulo de alfa x
é igual ao módulo de alfa vezes o módulo de x. Né? Essa é uma das definições do módulo. Então, você vai ter módulo de alfa vezes módulo de x. Aí aqui você poderia até evidenciar y mais z, né? Mas eu não posso evidenciar esse termo com esse outro, porque eles podem ser elementos distintos. Por exemplo, se alfa for negativo, se alfa for igual a menos 2, por exemplo, eu tenho que aqui vai ser módulo de menos 2 vezes módulo de x, e aqui vai ser menos 2, né? Y mais z. Então, ao evidenciar esse elemento, aqui ficaria um 2, e aqui é menos 2. Eu não posso evidenciar eles. Então, dessa maneira, você também justifica de que isso não é uma transformação linear, tá certo? Então, isso daí. Vocês entenderam mais ou menos? Talvez esse seja o mais complicadinho das quatro, mas é interessante porque você começa a explorar outras perspectivas, né? E aí, pessoal? Entenderam? Não entenderam nada? Ou deu para começar a entender? Mais ou menos. Pronto, tá bom. Então, olha, meu conselho é o seguinte: tenta entender o conceito de módulo, é importante, né? Deixa eu só ver o que você falou aqui só um instante. Olha, para ser uma transformação linear, vamos lá. Para ser uma transformação linear, as duas regras deveriam ser atendidas simultaneamente. Qual eram essas regras? T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Nesse caso aqui, que a gente fez, a gente demonstrou das duas maneiras, né? A gente mostrou que nenhuma das situações são satisfeitas, né? Nesse caso particular, você tem o seguinte, que... Só um instante, tem gente ligando aqui para mim. Estou em aula. Ok, estão me ouvindo? Desculpem aí. Então, T de... nesse caso, olha, T de U mais V. Quem foi T de U mais V? Foi esse monstrengo aqui. T de U mais V, a gente viu que era módulo de x1 mais x2 e y1 mais y2 mais e1 mais e2. Pronto, ok. E isso é diferente de... eu vou botar assim, T de U mais T de V. Quem é T de U mais T de V? Olha, T de U mais T de V. E por que isso não é verdade? Por causa da desigualdade triangular. Isso não é igual, isso é menor ou igual. Então, já fere a definição de transformação linear. E o segundo caso é por causa, novamente, do módulo, né? Se eu tentar usar essa constante aqui, eu vou perceber que nesse módulo de x eu não posso evidenciar, ou melhor, tirar esse alfa para fora, porque quando eu tiro ele, obrigatoriamente tem que vir junto com um módulo, né? E nem sempre o módulo de alfa vai ser igual a alfa. Vai depender do valor de alfa para isso satisfazer, né? Então a gente precisa de entender um pouquinho os conceitos de transformação, desculpa, de módulo para compreender bem essa questão. Mas você percebe que as duas condições elas não são satisfeitas. Por mais que se você aplicasse o t de 0,0, você teria o valor aí dando coerente. Então, exato. Questão 2. Questão 02. Então, nessa questão 2, ela é bem mais simples, né?
Opa, estou abrindo o canto errado. Questão 2. Ah, isso aqui é legal. Encontre uma transformação linear, ou uma transformação T no plano, do plano para o plano, que é uma reflexão em torno da reta x igual a y. Alguém conseguiu fazer? Alguém não entendeu o que a questão está pedindo? Ou alguém não tem a menor ideia, sei lá. Quais foram a impressão sobre essa questão aí? Não entendeu o que está pedindo, ok. Deixa eu fazer uma alusão a questões que a gente já resolveu. Lá na aula passada, eu mostrei algumas transformações que era assim, por exemplo, reflexão em torno do eixo x, né? Você tem um vetor aqui, aí a reflexão em torno do eixo x seria esse vetor aqui. E qual era essa transformação linear? Era o t de xy igual a t de x, t não, desculpa, a x e menos y. Né? Qualquer transformação que faça isso daí, ela reflete em torno do eixo x. E uma transformação que reflete em torno do eixo y, como seria? Seria um t de xy igual a menos x e y. Né? Se você pega os valores, deixa eu dar números aqui. Imagine que esse valor aqui é 2 e 1. Nesse primeiro caso, a reflexão, quando você coloca assim, transformação de 2 e 1 foi igual a 2 e menos 1. Olha, 2 e menos 1 a altura aqui. Então, você refletiu em torno do eixo x. Se você usar essa segunda, vou chamar de t', né, para não ficar igual, o t', 2 e 1, é igual a menos 2 e 1. Então, menos 2 aqui e 1. Então, ele refletiu em relação ao eixo y. O que eu quero nessa questão é fazer o seguinte, é que você me indique uma fórmula ou uma expressão para indicar a transformação linear em torno da bissetriz, né? X igual a y. Você tem x, y, e essa região em que a reta x é igual a y é essa daqui, né? Em que as coordenadas elas são iguais. Aqui é x igual a y. Eu pergunto. Deixa eu ver. Estão começando a entender agora que eu estou explicando? Deixa eu só mostrar um exemplo numérico agora. Imagine que você tem um vetor que ele tem as seguintes coordenadas. 2 e 1. Tá aqui. É esse vetor aqui. É 2 e 1. A reflexão em torno do eixo x igual a y vai ser a seguinte. Vai ser essa. Ele é simétrico em torno dessa reta, né? Que é 1 e 2. E aí, qual é a regra que permite fazer isso? Deixa eu pegar um outro caso aqui, na mesma situação. Mas alguém já dá para perceber aí. X, Y, que você tem o eixo de simetria, ou o nome disso aqui também é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então, imagine que você tenha, sei lá, 1, 2, 3, 4 e 1. Vou pegar um porque é mais fácil de visualizar. Esse vetor aqui. Esse vetor vai ser 4 e 1.
esse outro, aí pronto, o simétrico em relação ao eixo x igual a y vai ser quem? 1, 2, 3 e 4. Não ficou bem em escala, mas é algo mais ou menos assim. Pronto. Existe uma simetria em relação a isso aqui, como se fosse um espelho, né? E a coordenada é 1 e 4. Eu pergunto, quem vai ser t de x e y que permite essa simetria aí? Opa, inverte o x com o y. Basicamente isso, né? Na verdade é isso. Você pode ter y, x. Vocês entenderam aí? Pronto, estão maturando ainda ideia. Mas é basicamente isso. Você, ao inverter a coordenada, você percebe que sempre vai existir essa simetria, né? Professor, eu teria que voltar no slide da questão um. Não, na questão um da 2. Dá 2? Deixa eu ver. Como assim? Pensei que era outra coisa. É porque a questão 2, número 2, eu pensei que tinha a questão um. Pronto, a questão 1, elas são esses itens, né? É, A, B, C e D. Ok. Vamos aqui. Mais alguma dúvida em relação a essa questão aí? não. Vamos para a questão 3. Essa questão é legal e eu quero que vocês tentem resolver. Só atento que. Oi, Tem como voltar na 2 aí, por favor? certo, só um instante. Pode tirar print. Pronto, obrigado. Ok. Nessa questão 3, eu quero que vocês tentem resolver, porque a gente fez ela na aula passada, né? No finalzinho da aula passada. Mas eu quero só que vocês se atentem ao seguinte: essa não é a base canônica, certo? Então, isso é importante. X, Y, Z é igual a quem? Você vai ter que escrever esse X, Y, Z nessa base. 1, mais beta. 1. Opa, esqueci aqui do zero. 0 mais gama. 1, 0, 0. Você vai ter que primeiro encontrar os valores de alfa, beta e gama para conseguir resolver ela, tá certo? Então eu vou dar. Foi mal, Lincoln, foi mal. Verdade, eu só joguei a questão para vocês, né? Então, ok. Vocês tentem resolver ela durante algum tempinho. Eu queria que vocês resolvessem mesmo, porque é importante vocês errar. Olha, eu tenho certeza que depois de alguém. Eu tenho certeza que, mesmo errando, vocês vão aprender muito. Se errarem, principalmente, porque na próxima vez não vão cometer o erro, né? Pois é, então, olha, essa questão ela pede para. Eu nem li, né?
Considere essa base aí dos vetores V1, V2, V3 do R3. Aí tem os vetores aí embaixo. Então, seja essa T de R3 em R3 a transformação para a qual T do vetor 1 é igual a 1, 0, T do vetor 2 é igual a 2 menos 1, T do vetor 3 é igual a 4 e 3. Encontre uma expressão para T1, ou melhor, T de x, y, e use essa fórmula para calcular T de 2, menos 3 e 5. Tem como explicar de novo, professor? Não entendi. Tu lembra da aula passada que eu dei 3 vetores de base, e a partir dos vetores da base eu consegui encontrar a fórmula, que é essa expressão aqui? Lembra lá da aula passada? Sim. Pronto. É basicamente a mesma coisa que eu estou pedindo aqui. A única diferença da aula passada é porque essa base não é a canônica. Ah, entendi. Né? Tá E bom. como ela não é a canônica, então você vai ter que escrever o vetor x, y, z, porque você precisa do t de x, y, z, né? Então, para escrever isso, você vai ter que encontrar quem são os coeficientes alfa, 1, 1 e 1, mais beta, 1 e 1, ou toda vez eu apago aqui, mais gama, 1, 0, 0. Você vai ter que encontrar esses coeficientes antes de fazer a transformação linear. Beleza. Professor, Oi, tá me ouvindo? Oi. depois que acha os coeficientes, aí eu travei. Ok, depois que você encontrar os coeficientes, você aplica, né? Porque você vai ter assim, olha, o x, y, z é igual a alguma coisa que eu vou chamar aqui de alfa, 1, 1 e 1. Mais alguma coisa que eu vou chamar de beta, 1, 1, 0. Mais alguma coisa que eu vou chamar de gama, né? 1, 0, 0. Aí aplica a transformação nesse lado e aplica a transformação nesse outro. Usa a linearidade, né? Então vai ficar alfa vezes o t de 1, 1, 1, mais o beta vezes a transformação de 1, 1, 0, mais o gama vezes a transformação de 1, 0 e 0. Né? E substitui e encontra a fórmula, entendeu aí? Sim. Ok. Então, olha, para essa questão é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que essa não é a base canônica. Porque se fosse a base canônica, você poderia fazer assim, olha. X, Y, Z é igual a X, 1, 0, 0, mais Y, 0, 1, 0, mais Z, 0, 0 e 1. Mas isso não acontece, né? Porque os vetores que você tem não são esses daqui. Então, o fato de não ser esses daqui vai fazer você ter um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu apagar aqui, porque esse elemento não está apagando. Ok. Então, aqui vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 1, 0. Ok. Então, olha, perceba o seguinte, se eu fizer somente isso, olha o que vai acontecer. O resultado que eu vou ter nesse outro lado vai ser x, 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 mais y, y0, mais z, 0, 0, né? Ou seja, vai ser x mais y mais z, x mais y e x, né? E, de fato, isso é diferente de x, y, z. Eu quero essa situação e não essa daqui. É a primeira coisa que vocês devem alertar. Vamos lá, segunda coisa, eu preciso encontrar os valores de alfa, beta e gama, né? Porque quando eu faço x, y, z, que é a forma
geral, vamos dizer assim, de um sistema do R3, então eu preciso dele escrito na base. 1, 1, 1, mais beta 1, 1, 0, mais gama 1, 0, 0. A minha primeira pergunta, alguém encontrou o valor de alfa? Alguém encontrou o valor de beta? E alguém encontrou o valor de gama? Que posso Sim, dizer aí? Pronto, o alfa foi quanto? meu alfa deu Z. Pronto, tá certo. E o beta? Y menos Z. Y menos C, eu acho que tá certo também. E esse gama? X menos Y. Pronto. A resposta está correta. Vamos só ver aqui, né, para os que não conseguiram fazer. Vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vamos montar o sistema. Olha, a primeira coordenada, que é x, é igual a alfa mais beta. Só estou olhando a primeira coordenada, né? Alfa mais beta mais gama. Ok. O y, que é a segunda coordenada, vai ser quem? Olha só a segunda. Alfa mais beta. E o gama não tem nada, né? Porque aqui vai ser zero. E o z vai ser igual a quem? Alfa. Aí o beta não tem nada. E o gama não tem nada também. Então, daqui eu concluí. A primeira coisa que eu concluí que o alfa é igual a z, né? Como falaram aí. Foi o Rondinelli que falou. Eu descobri, então, se o alfa é z, eu olho para a segunda expressão, né? Eu só vou trocar de lado. Alfa mais beta é igual a y, eu vou jogar isso para o outro lado. Então, eu tenho que o beta é igual a y menos alfa. Então, beta é igual a y menos quem é alfa? É z. Então, beta é y menos z. E para finalizar, eu tenho essa outra expressão aqui, essa primeira expressão, né? Eu quero saber quem é o valor do meu gama, então eu vou jogar os outros para o outro lado, né? Gama é igual a x menos alfa menos beta. Então, gama é igual a x menos quem é alfa? Alfa foi z, menos quem é beta? Beta é y menos z. Então, aqui vai ter um joguinho de sinal, né? Vai ficar menos y, menos com menos mais z, ou seja, vai ser x menos z mais, mais não, menos y mais z, ok? Então, esses z vão se anular, portanto, eu concluo que o meu gama, portanto, o gama vai ser quem? X menos y, como falaram aí. Tudo bem. Até aí todo mundo entendeu, né? Isso daí é conteúdo lá da unidade anterior. E é resolução do sistema linear, né? Isso. Agora, o que a gente pode fazer? Eu pego x, y e z e escrevo dessa maneira. Quem é o z? O z é o melhor. Quem é o alfa? É z. Então, z, 1, 1 e 1. Mais o beta. Quem é o beta? É o y menos z. Y menos z vezes 1, 1 e 0. Mais o gama. Quem é o gama? É x menos y, né? X menos y vezes 1, 0 e 0. Pronto. Olha o que acontece aqui. A gente vai precisar usar todas as definições de linearidade da transformação linear, como a gente fez na aula passada. Mas só uma observação importante é que se você tiver dúvida se sua resposta está certa ou errada, você vai fazer o seguinte, né? Isso não é necessário na solução do seu problema, é só uma maneira de conferir. Você substitui z, né? Sai multiplicando, mais y menos z, 0, mais x menos y, 0 e 0. Ok. Quando você somar, você vai perceber que o resultado vai dar exatamente x, y, z.
Então, esse é o sinal de que você acertou, pelo menos, o sistema linear. Isso vai ser parte do quesito da resolução do exercício. Pronto, então, feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu aplico a transformação linear desse lado, x, y, z. Automaticamente, quando eu faço isso, eu aplico a transformação no outro lado também, que é o z, 1, mais y menos z, 0, mais o x menos y, 0, 0. Ok. Agora, olha o que acontece aqui. Vocês devem lembrar que uma das características das transformações lineares é a seguinte: t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Ou se eu tiver t de u mais v mais w, vai ser igual a t de u mais t de v mais t de w. Por quê, professor? Porque isso é verdade. É simples, né? Olha, porque eu posso fazer o seguinte, eu tenho que t de u mais v mais w, eu posso dizer que é t de u mais, eu junto isso aqui num único vetor, t de v mais w. Como eu sei que isso aqui também é uma transformação linear, então vai ficar t de u mais t de v mais t de w. Então eu posso fazer isso direto. Da mesma forma, se eu tiver o seguinte, uma transformação linear de... deixa eu apagar aqui. Ok. Se eu tiver t de alfa u, beta v e gama w, quem vai ser isso? Vai ser t de alfa u mais t de beta v mais t de gama w. Só que é linear, então, pela propriedade de ser uma transformação linear, esse alfa pode sair. Alfa t de u mais beta t de v mais gama t de w, né? Então, eu posso poupar esse tempo aqui. Eu posso fazer isso dependendo do que eu queira, certo? Então, olha, usando isso que eu acabei de comentar, eu posso pegar vários pedaços, né? T de x, y, z é igual a t do primeiro, né? 1, mais t do segundo, y menos z. Vou botar parênteses. Parênteses é de graça e não faz mal a ninguém. 1, 0, mais t de x menos y, 1, 0, 0. Ok? Dessa forma, eu concluo que o meu t de x, y, z é igual a z vezes t de 1, mais z não, y menos z vezes t de 1, 0, mais x menos y vezes t de 1, 0 e 0. Estão entendendo o que eu fiz? Estão entendendo o procedimento? Então, feito isso, olha o que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar aquela mesma expressão e eu já vou substituir, olha. Você vai ter que t de x, y, z, t de x, y, z, é igual a z vezes. Aí você olha, quem é t de 1, 1, 1? A questão ele diz t de v1, né? Porque v1 é isso, né? T de v1, que é 1 e 0. Então vai ser 1 e 0. Mais, aí eu olho o segundo, que é y menos z, né? Y menos z vezes. Quem é t de 1, 1, 0? Vai ser esse t de v2, que é 2 e menos 1. Então, 2 e menos 1. Mais, eu acho que é x menos z, eu acho. É, x menos y. X menos y vezes, quem é t de 1, 1, 1? É 4 e 3. Então, x menos y, 4 e 3. Vai menos 3 aqui. 4 e 3, está correto. Agora, olha, pessoal, é só resolver,
né? T de x, y, z é igual a, nessa primeira fica z e 0, mais, aí aqui eu vou ter que usar nos dois, né? Fica 2y menos 2z, e aqui vai ficar menos y mais z, a segunda coordenada, mais 4x menos 4y, 3x menos 3y. Pronto. Agora só falta fazer uma coisa, junta a coordenada com a coordenada, né? A primeira coordenada com a primeira coordenada vai ter como? X, y, z igual a z mais 2y menos 2z mais 4x menos 4y. Professor, não entendi o que eu fiz, não. Olha, eu só juntei as primeiras coordenadas aqui. Né? Agora eu vou juntar a segunda, que é 0 mais menos y mais z. Eu vou colocar assim, ó, menos y mais z. E mais 3x menos 3y. Pronto. Agora só falta deixar bonitinha, né? Deixar organizada. E de x, y, z é igual a quanto? Eu vou colocar na ordem crescente, né? Vou olhar só a primeira coordenada aqui. Então, vai ser 4x. Deixa eu ver quantos y você tem. 2y menos 4y. Então, dá menos 2y. E z mais 4z. Eu acho que eu errei alguma coisa aí. Foi que eu errei. Ah, não, é z menos 2z. Então, z menos 2z é menos z. Então, fica 4x menos 2y menos z, tá certo. Agora, esse outro aqui, eu tenho só esse 3x, certo? O y, eu tenho menos y menos 3y, dá menos 4y. E o z, eu só tenho esse último zzinho aí, né? Mais z. Logo, eu consegui encontrar a minha transformação linear. Deu certo aí? Deu certo, né, Lincoln? Pronto. Aí a questão, ela... Ah, terminei aqui. Por isso que é importante você ler o que está pedindo na questão, porque a questão, ele não pede a transformação na realidade, ele pede... Ah, na realidade pede também a questão, na transformação, mas ele pede esse bichinho aqui, né? Quem é t de 2 menos 3 e 5? T de 2 menos 3 e 5. Só é jogar na fórmula agora. Né? Eu boto 4 vezes 2 menos 2 vezes menos 3, menos 5, e no segundo eu tenho 3 vezes 2, menos 4 vezes menos 3, e z é 5. Então, mais 5. A gente vai ter quem? 8 mais 6 menos 5. Ok. E no segundo você vai ter 6 mais 12 mais 5, né? Então, você vai ter, na primeira coordenada, vai ser o 6 menos 5, 1, mais 8, 9, e 6 mais 5, 11, mais 12, 11 mais 12 dá quanto? 23. Certo? E aí, alguém tem chegado a esse valor? Lincoln, tu tinha dado 21, não foi? Eu acho que quando eu fui fazer de cabeça rápido, quando eu olhei 6 mais 5 na minha mente, veio 9. Aí é danado pra gente errar por uma besteirinha, né? Ah, ok. Perfeito, melhor. Perfeito, perfeito. Pronto, pessoal. Então, deixa eu ver. A gente está na questão 3, está pertinho de terminar, porque as outras questões são bem rápidas. Então, a partir de agora, eu vou pontuar para quem conseguir acertar. Olha, questão 5, eu quero
que vocês extraiam uma base para o núcleo e uma base para a imagem da transformação. Inclusive, essa é uma das questões. Eu vou fazer primeiro a 5, viu? A 4 eu faço depois. Questão 05. Vale para todo mundo da sala, valendo 2 décimos extra, né? Porque vocês colocarem essa atividade lá no sistema, vai valer um ponto extra. Eu só peço uma coisa, né? Eu sei que vocês têm acesso a essas imagens, eu tô respondendo junto de vocês essas questões, mas independente do que vocês colocarem lá, se colocarem todas as questões, vocês vão conseguir a nota. Mas eu não me importo com a nota de vocês. O que eu me importo é o que vocês absorveram. Então eu peço que vocês tentem refazer isso daí, tentem entender o que foi feito, né? E não simplesmente transcreva o que eu estou fazendo, né? Para a atividade, porque se fosse assim, se fosse esse o objetivo, eu já dava ela toda digitada e vocês só era copiar, né? Então, exato, não faz sentido só transcrever o que eu estou fazendo. O meu objetivo, e por mais que tenha erros, eu não vou considerar como errado. O que eu quero é que vocês se motivem a fazer, tá certo? O que eu quero é que vocês se motivem a fazer e se motivem a entender o que foi feito. Porque, olha, ao ver o professor resolvendo, é muito fácil. Ah, eu estou conseguindo entender. Sim, você está entendendo o que o professor está fazendo. Depois da aula, tente fazer sozinho. Né? Tente ver o que acontece se você fizer sozinho. Provavelmente você vai cometer algum erro. Use esse material para verificar se você acertou as questões ou não. Né? E consulte as definições, consulte os livros, porque o tempo que a gente tem aqui é muito limitado para a gente explorar tudo, né? Então, ok. Vamos aí para a questão 5. Ok, vamos ver aí. Essa seria a do núcleo, né? Certo. Só uma observação. Fique atento que quando a gente está usando base, é fundamental usar o colchete, viu? Só uma questão de notação mesmo. Deixa eu separar aqui. 0, 1, menos 1, 0, e 0, 0, 1. Ok, vamos ver se essa é uma resposta. Ok, alguém vai tentar fazer aí a do núcleo ou da imagem? Deixa eu ver meu script aqui, que eu acho que eu fiz essa questão aqui. Só para conferir. Resolva agora. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender... Tem mais alguém tentando fazer? Porque se tiver eu espero, senão eu posso ir direto. Pode resolver, não tô conseguindo não. Pronto. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o que é o núcleo e o que é a imagem. O núcleo, ele é um vetor do domínio. Né? Ele na realidade, é um subespaço do domínio, né? Um conjunto do domínio. O domínio tem 3 coordenadas, por isso que ele vai ter 3 coordenadas. Já a imagem é um subconjunto do contradomínio, então ele vai ter 2 coordenadas. Isso é importante, certo? Ok. Então, o núcleo, por definição, são os vetores que
Quando aplicada a transformação dá 0, 0, no caso dá 0, 0, né? Porque você está indo no R2. Isso implica dizer que essa primeira coordenada é igual a 0. Ou seja, x é igual, ou x mais y é igual a 0. E a segunda coordenada também vai ser igual a 0, né? Então, 2x menos y mais z igual a 0. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o y, quando eu passo o x para o outro lado, é menos o x. Aí eu vou substituir nessa expressão aqui. 2x, quem é o y? É menos x. Mais z igual a 0. Menos com menos dá mais, então você vai ter 2x mais x é 3x, mais z, que é igual a 0 também. Pronto. Então, o que foi que a gente percebeu? Deixa eu só jogar esse termo para o outro lado. Z é igual a menos 3x, certo? Então, se isso é verdade, quer dizer que os meus vetores x, y, z, que pertencem ao núcleo da transformação, eles vão ter que cara, né? Qual é a cara que eles vão ter? O x, ele vai ter a cara do próprio x, já que não existe nenhuma restrição para ele. O y vai ter a cara de menos x. E o z vai ser menos 3x. Agora vocês sabem já fazer, né? Você pode evidenciar o x. 1, menos 1 e 3. Ou seja, o núcleo, Menos 3, ele vai... professor. Menos 3, obrigado. O núcleo, ou seja, o kernel de T, ele vai ser gerado por 1, menos 1 e menos 3. Como um único vetor é ali, então posso dizer que uma base para o núcleo da transformação é igual a 1, menos 1 e menos 3. Certo? Então essa é a resposta. Acontece, Link, não se preocupe não. Não se preocupe não, porque é assim mesmo. Depois vai piorar. Brincadeira. Mas olha, o núcleo da transformação ele é gerado por esse vetor aqui, né? Então, qualquer múltiplo de vetor vai fazer com que essa transformação seja igual a 0. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu pegar esse vetor, 1, menos 1 e menos 3, e jogar aqui na transformação, vai ser 1 mais, quem é y? É menos 1, né? Menos 1, e na segunda coordenada, 2x menos y, que é menos 1, mais 3, que é menos 3. Olha o que vai acontecer. 1 menos 1 é 0. 2, aí menos com menos mais, fica 3, menos 3, 0, né? Dá 0, 0. Se eu pegar um múltiplo dele, o que acontece? A mesma coisa. Qualquer múltiplo que eu tomar desse vetor aqui, ele vai fazer com que minha base, ela seja, que a minha transformação, ela seja nula. Ou seja, esses vetores, eles vão estar no núcleo da transformação. Deixa eu pegar um múltiplo para vocês verem. Eu vou pegar vou multiplicar por menos 2. Então, o vetor que eu botei aqui vai ser menos 2, 2 e 6. Se eu botar esse vetor aqui, amanhã tem prova de quê, homem? Boa sorte, mas química é legal, química é fácil. Tô brincando, química... Interessante, uma das minhas dificuldades nas ciências naturais é conseguir enxergar química.
Aí eu conversando com um amigo meu, eu disse, rapaz, eu não entendo a química, eu não consigo ver ela, e a resposta dele foi bem interessante, e você estuda eletricidade, né? Química, pelo menos, a gente vê as porçõezinhas, eletricidade ou elétrons, você não consegue enxergar, né? Aí realmente fez muito sentido. Vamos lá, olha, aqui, olha. -2, vou só substituir, viu? -2 mais 2. Aqui vai ficar -2, ou melhor, deixa eu apagar aqui. 2 vezes -2, menos, aí o y é quanto? É 2, mais 6. Pronto. É isso mesmo? Vou ver de novo. É, tá certo. -2, -2 mais 6, é. Então, aqui vai dar 0, e nesse outro lado vai dar 0 também. Então, qualquer múltiplo desses vetores aqui vai fazer com que minha transformação linear ela zere. Ou seja, ela vai estar no núcleo da minha transformação, né? Esses são os vetores de base no núcleo da minha transformação. Pois é, não tem como ver a energia passando, né? Só se for como é que eu posso dizer, uma quebra de elétrica aí do ar, né? Que você começa a ver aquelas faíscas, aqueles raios, ou mesmo eletromagnetismo, né? Que você não tem como ver. Então, a parte de eletricidade é bem mais abstrata do que a química, né? Só que aqui a física em geral ela trabalha com, parte dela trabalha com o macro, né? E a física é com os átomos. Então, de todo modo, é. Ei, não sei se vocês passaram por isso, mas eu juro que eu estou terminando, viu? Mas uma das alegrias do pessoal que entra em CIT é tirar foto com jaleco no laboratório de química, né? Pois é, mecânica quântica. Pois é, quem nunca fez? Vamos, vamos lá. Só para finalizar aqui, eu quero também a imagem, como é que eu posso dizer? O núcleo, não, a base da imagem. Como é que eu consigo fazer isso? É mais simples a base da imagem, na minha opinião. Eu pego x mais y, 2x menos y mais z. O que eu vou fazer agora é uma coisa que a gente faz lá em... Deixa eu lembrar onde. A gente faz lá no... Quando está gerando os espaços. E se eu não me engano, tem uma questão que pede isso na lista, né? Então, como é que você faz isso? Você abre em 3 vetores. Um só com x, um só com y e um só com z. Então, você vai ter, olha, x, 2x. Isso é só com x. Com y, você vai ter y e menos y. Com z, você tem quem? Só 0 e z. Pronto. Aí você evidencia o x, né? Então fica 1 e 2, mas evidencia o y, que é 1 e menos 1, e evidencia o z, que é z, 0 e 1. Pronto. Perceba que a imagem ela só tem 2 coordenadas, né? Porque é no R2. Então, no caso, olha, fica atento, a imagem é no R2, né? Então, você tem o seguinte, você tem que a imagem da minha transformação, ela é gerada por quem? Por 1 e 2, 1 e menos 1, e 0 e 1. Aí a minha pergunta, isso é uma base? Isso é uma base? Sua chance, Lincoln. Isso é uma base do R2?
E aí, os demais? Isso é uma base do R2? Pronto. O Rondinelli falou e o Lincoln falou. Deixa eu dar 2 décimos para cada um, porque participaram muito. Vocês colocam na atividade isso, senão eu esqueço. 2 décimos, não é 2 pontos. Olha, informação importante. Para ser uma base, o conjunto tem que ser LI. Você tem 3 vetores aí, num espaço que você só pode ter 2. Então, isso faz com que a gente tenha o quê? Deixa eu ver aqui. Faz com que tenha elementos desnecessários, né? Então, você pode tirar um desses elementos. A questão é como é que eu escolho o que é LI, né? Porque um pode ser combinação linear dos outros. Bom, fica a critério seu. Tem um método para fazer isso, né? Que você pode fazer aquela redução à forma escada, né? 1 e menos 1 e 0 e 1. 0 e 1. Pronto. Para fazer isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso só mudar um pouquinho a ordem dos vetores. Eu boto 1 e menos 1, 0 e 1, 1 e 2. Então, quando eu faço essas operações, eu já vou dar o resultado direto, né? Com esse vetor eu posso zerar esse de baixo, né? Com esse outro aqui vai ficar 3, mas quando eu usar esse daqui vai zerar, né? 0 e 1, 1 e 0. Pronto. Ou seja, esse daqui é desnecessário. Eu posso usar, inclusive, a base canônica. Então, a base para a minha imagem da transformação é a base canônica. 1 e 0, 0 e 1. Opa. Mas vocês poderiam usar simplesmente outra base para a minha imagem. Pode ser quem? Pode ser 1 e 2, 1 e menos 1. Ok. Então, pessoal, é o seguinte, teria como se eu explicar a matriz, escadas, não entendi muito bem isso. Olha, redução à forma em escada é um procedimento que a gente utiliza para eliminar elementos desnecessários, né? Então, como é que você pode fazer? Tem uma série de regras que você pode fazer, pode usar. Entre elas é que a matriz ela pode comutar as linhas, não as colunas, as linhas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso trocar... Opa, eu fiz assim, olha, eu troquei a linha 1 com a linha 2, né? Então, ficou 1 e menos 1, 1, 2, 0 e 1. Ok. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu troco a linha 2 com a linha 3, então vai ficar 1 menos 1, 0 e 1, 1 e 2. Né? Entre as regras da matriz escada é o seguinte, o primeiro elemento de toda a linha tem que ser igual a 1. Essa é a regra 1. Regra 2, abaixo do primeiro elemento não nulo, todos os outros têm que ser igual a 0. E isso pode acontecer multiplicando, fazendo operações de soma e produto com esses elementos, né? Então, se eu disser assim, olha, a linha 3, ela recebe a linha 3, que é ela mesma, menos a linha 1. Então, a linha 1, ela não se altera, a linha 2, ela não se altera, mas a linha 3, ela vai ficar como? Quando eu fizer isso, 1 menos 1 é 0. Então, aí esse outro elemento aqui vai ficar como? Ou aqui, melhor dizendo, né? Vai ser menos 1, só que vai estar menos, né? Vai ficar mais 1. Quando somar com 2, vai dar 3. Ok? Próxima regra. Ou melhor, eu observo. O primeiro elemento da primeira linha é 1? É. Todos os elementos abaixo dele é 0? É. Então, posso passar para o próximo. Próxima linha. Primeiro elemento de qualquer linha tem que ser igual a 1. Já é? É. Todos os elementos de cima ou de baixo tem que ser igual a 0, abaixo desse 1. Então, eu posso multiplicar, por exemplo, eu digo assim, olha,
que a linha 1 recebe linha 1 mais linha 2. Quando eu somo aqui, vai dar 1 e 0. A linha 2 não se altera. Aí a linha 3, eu digo assim, a linha 3 recebe linha 3 menos 3 vezes linha 1. Então, fica 0, 0, certo? Então, você vai ter só esses valores aí. Para você entender... Tá bom, Rondinelli, sem problema. Para você entender, ou aprender a fazer uma redução à forma escada, eu recomendo que você veja o livro do Boldrini. Eu acho que é capítulo 1 ou capítulo 2. Tem um bocado de exercício bem interessante, tá certo? Pessoal, vou terminar a aula por aqui, certo? A gente já extrapolou o tempo, mas faltou a questão 4. A questão 4 eu quero que vocês pesquisem, tentem resolver, tá certo? Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Qualquer dúvida é só falar comigo. Tenham um bom final de semana e até logo. Ok, muito bem. Valeu. Valeu aí, João. Valeu, Davi. Valeu os demais. Bom final de semana para vocês.